Uma das perguntas que eu mais recebo, pessoal, é: Thales, qual corretora você me indica para quem está começando no mercado cripto? Ou então, qual a melhor exchange atualmente? Para responder essa pergunta, eu separei 5 critérios que você deve considerar ao escolher a sua exchange. Mas antes da gente começar, pessoal, eu quero deixar bem claro que aqui na Finclass a gente faz uma análise de mercado totalmente independente e por isso, ao contrário aí de outros canais, eu não vou deixar aqui nenhum link de indicação das exchanges na descrição, tá certo? Porque de fato eu não recebo um centavo por sugerir essas exchanges para vocês. Então pode confiar que essa análise é totalmente sem conflito de interesse, ok? Se você curtiu o tema de hoje, já deixa aquele joinha, não se esquece de se inscrever aqui no canal e bora pro vídeo de hoje. Caso você não me conheça, eu sou o Thales Inado, especialista de criptoativos aqui da Finclass e hoje a gente vai fazer um super comparativo das principais corretoras de cripto, pessoal. E por isso, o primeiro critério, com certeza o mais importante de todos, é a possibilidade de sacar os seus criptoativos. Para mim, pessoal, esse é o critério fundamental. Se determinado banco ou exchange não disponibilizar o saque de criptoativos, isso já é o suficiente para a gente eliminar essa opção da lista e a gente nem precisa mais analisar outras características. Nesse caso, geralmente se enquadram aquelas plataformas que surgiram a partir das instituições financeiras tradicionais, como por exemplo aí no caso o Itaú, o Inter, o Nubank e também a plataforma de criptoativos do BTG chamada Mint. O Itaú e o Inter não disponibilizam saque dos ativos, o que já faz excluir essas opções logo de cara, ok? Já o Nubank disse que vai disponibilizar o saque de criptoativos até março deste ano, mas ainda nada confirmado. E a plataforma do BTG disponibiliza saque somente de alguns ativos, mas mesmo assim, pessoal, o Nubank e o BTG não são boas opções, ok? Porque provavelmente essas instituições vão te vender por um preço superior ao do mercado, ou seja, com um spread, simplesmente pela praticidade de você negociar por eles. Além disso, a gente vai ver mais pra frente nesse vídeo que as taxas também são mais elevadas do que as praticadas nas exchanges tradicionais de criptoativos. O segundo critério extremamente importante é o volume de negociação, porque o mercado cripto, pessoal, é diferente do mercado de ações, onde as corretoras são integradas pela B3 e conseguem, digamos, negociar entre si. Aqui, cada exchange negocia os ativos somente entre seus próprios clientes, e isso limita bastante o número e volume de negociação. Por isso, quanto menor o número de clientes da exchange, maior a dificuldade de se comprar ou vender determinado ativo. Nesse critério de volume, pessoal, a gente já pode destacar algumas opções, como o Bitpreço, Mercado Bitcoin, Bitso, Foxbit, Coinext e Novadax. O terceiro filtro que a gente vai aplicar é o número de ativos disponíveis na plataforma. Esse critério, claro, é mais importante para quem pretende diversificar um pouco mais do seu investimento no mercado cripto. Então, dentre as exchanges que passaram no critério anterior do volume de negociação, a Bitpreço e a Bitso não passam no filtro do número de ativos disponíveis, sobrando assim o mercado Bitcoin, Foxbit, Coinext e Novadax. E finalmente a gente chegou no quarto critério, que com certeza é o mais esperado por vocês, que são as taxas. Mas para facilitar essa visualização das taxas, eu vou mostrar para vocês uma tabela comparativa aqui no meu computador, ok? Bom, pessoal, aqui nessa tabela eu fiz um resumo para facilitar a visualização, tá certo? Então vamos começar aqui pelo Itaú e pelo Inter, que eu já descartei logo de cara porque eles não disponibilizam o saque desses criptoativos, ok? Então a gente nem consegue continuar na análise dessas outras características. Já o Nubank, conforme eu comentei, talvez no primeiro trimestre desse ano eles disponibilizem o saque, mas de qualquer forma eles têm um baixo número de ativos disponíveis e também vão cobrar uma taxa de corretagem bem elevada de 0,90%, mas provavelmente aí também tem um provável spread de preço, conforme eu comentei aí, provavelmente o Nubank vai te vender a um preço um pouco mais caro e também comprar por um preço também um pouco abaixo, tá certo? Já o BTG disponibiliza o saque de 5 ativos, o volume do Nubank e do
BTG provavelmente eles vão te dar a liquidez necessária, tá certo? E o BTG também disponibiliza um número de ativos até que ok, 27 ativos, com uma taxa um pouco menor do que a Nubank, mas ainda assim a gente vai ver que realmente essas taxas ainda seguem um pouco acima do mercado como um todo, ok? Daí sim, a gente entra aqui nas exchanges de criptoativos efetivamente. Então eu já separei realmente aí por volume de negociação, tá certo, pessoal? Já separei as exchanges que realmente possuem maior volume, com uma breve observação aqui na nova DAX, que o volume caiu um pouco aí recentemente nos últimos meses, mas ainda segue ok. Depois a gente fez o comparativo do número de ativos, ok? Quantas moedas estão disponíveis em cada uma dessas plataformas. A Bitpreço, conforme eu comentei, ela tem um menor número de ativos, 18 ativos, mas de forma geral é basicamente Bitcoin e Ether. Os demais ativos não são tão relevantes assim, mais focados em jogos e NFTs. E a Bitso realmente tem um número de ativos bem limitado realmente, tá certo? Mas conforme eu comentei, né, aqui a gente já falou o número de ativos, já temos algumas exchanges aprovadas. Depois a gente vai comentar aqui da Binance, tá certo, pessoal? Então, partindo aqui para corretagem, a gente vai ver que a Bitpreço tem uma taxa de corretagem aí de 0 a 0,2% por operação. Lembrando que aqui, pessoal, eu estou colocando as taxas de ordem limitada, que são as taxas que você pendura no book de ofertas e que são mais baratas, porque as taxas a mercado, que são as ordens executadas instantaneamente, elas são praticamente o dobro do que a gente tem aqui, ou seja, não faz sentido a gente usar a taxa a mercado. Então, por isso eu destaquei aqui para vocês as ordens limitadas, as que você vai pendurar no book de ofertas e esperar ela ser executada, ok? A Bitpreço até que tem uma taxa interessante para o Bitcoin, o Ether e mais um ou outro ativo é taxa zero. Dos demais ativos, ela cobra 0,2% por operação, do valor da operação, tá certo? O mercado Bitcoin 0,3%. A Bitso realmente ela cobra uma taxa já elevada em relação às demais exchanges, e o padrão realmente gira aqui por volta dos 0,25% na Foxbit, na Coinext e na nova DAX, tá certo? Além dessa taxa de corretagem, a gente também tem a taxa de sacar efetivamente o ativo, de sacar o Bitcoin, de sacar o Ether. Não é sacar reais, tá certo, pessoal? Então, tem uma taxa específica para você fazer o saque do criptoativo. Então, nessa tabela, a gente tem aqui indicado que realmente as taxas elas são pagas no ativo que você está realizando o saque. No caso aqui da Bitpreço, a taxa de saque do Bitcoin é 0,0003 bitcoins, tá certo? E aqui entre parênteses eu coloquei a taxa em reais, no caso R$75. No mercado Bitcoin é 0,0009 bitcoin, ou seja, por volta de R$230 na cotação de hoje, pessoal. Realmente o saque de Bitcoin, de forma geral, é um pouco mais salgado realmente, então como a gente pode ver na Bitso, as taxas chegam até R$305 para você fazer o saque do seu criptoativo. Na Foxbit 125, na Coinext 100 e na nova DAX, no momento que eu fiz a cotação, estava lá em R$18, tá certo, pessoal? Então eu destaquei realmente aqui a Bitso, só tem aqui praticamente pontos negativos nas suas características, então já é uma exchange que, digamos assim, a gente já pode talvez aí eliminar na maioria dos casos, tá certo? O mercado Bitcoin também tá com um alerta aqui em amarelo, mas ainda podemos dizer que essas taxas ainda estão relativamente aceitáveis do mercado Bitcoin, tá certo? Depois também tem aqui nessa coluna as taxas de saque de Ether, ok? Então aqui, claro, pensando no saque efetivamente da rede da Ethereum, ok? Então a Bitpreço tá lá por volta de R$15, mercado Bitcoin por volta de 75, Bitso 67, Foxbit 30, Coinext tem sim uma taxa mais elevada, 150, e a nova DAX novamente aqui com uma menor taxa do mercado, ok? Então aqui vale destacar, pessoal, que essas taxas da rede do Bitcoin e da Ethereum, elas podem variar com o passar do tempo, tá certo? Então, dependendo do momento, às vezes as taxas ficam congestionadas e por algum momento elas podem ficar também mais caras, ok? Então, considere que essas taxas podem sim variar com o tempo, inclusive o tempo, né, de atualização de uma exchange para outra, essas taxas também pode variar, às vezes uma pode demorar mais, outra pode atualizar um pouco mais frequentemente e assim por diante, tá certo? Então, isso daqui serve como uma referência, mas tenha em mente que esses valores podem mudar com o tempo, ok? E agora, finalmente, indo para Binance, pessoal, a maior exchange do mundo. Por que eu coloquei aqui um asterisco no número de ativos, ok? Então, na Binance, a gente tem 16 ativos negociados em
reais. Só que o que acontece? A Binance é uma exchange internacional e por isso a gente também tem a possibilidade de depositar em reais, mas depois a gente pode negociar esses criptoativos em dólares, ou seja, não tem a necessidade realmente da gente ficar operando somente em reais. Só quando você for realizar o seu saque em real, que daí sim você faz a venda em reais. Enquanto você estiver simplesmente negociando, você pode negociar em dólares, porque você vai ter uma maior liquidez, uma maior facilidade de compra e venda desses ativos. E como você pode ver, a Binance, a maior exchange do mundo, tem as menores taxas aqui, de forma geral, praticadas pelo mercado, tá certo? 0,1% de corretagem para a ordem limitada e também para saque de Bitcoin e de Ether também tá aqui entre os menores valores praticados pelo mercado, ok? Então, mas de forma geral, a Novadax ainda assim sai aí como uma melhor exchange aí nessas características, tá certo? Então, a Novadax foi uma das que realmente passou na maioria aqui dos critérios. O volume dela tá um pouquinho menor aí do que o ideal, mas ainda assim comporta um volume financeiro ok. A Foxbit tem aqui um pequeno sinalzinho de alerta aí no saque de Bitcoin, mas ainda assim segue aí na média praticada pelo mercado, então também segue uma exchange aceitável. E o mercado Bitcoin, apesar dela ter umas taxas um pouco mais elevadas do que a média do mercado, com certeza o mercado Bitcoin é a maior exchange aqui do Brasil, com maior número de funcionários, maior volume de negociação, bastante tempo de mercado e com certeza ela cobra, né, também por esse serviço aí de primeira linha deles, tá certo? Então, para quem realmente precisa de um volume financeiro maior, talvez o mercado Bitcoin seja aí a melhor opção. E a Foxbit, a Novadax, com certeza atendem aí um grande número de públicos também, ok? E o último item, pessoal, o quinto item, que pode ser aí talvez considerado um critério de desempate, é a nota do Reclame Aqui, pessoal, porque daí você vai ter realmente como, né, que essa exchange está lidando aí com os seus clientes, com os usuários, ok? Então, a gente pode ver, né, que a Bitpreço tem um atendimento mais ou menos, e a Binance, pessoal, por ser uma exchange internacional, com certeza ela não tem um bom atendimento aqui no Brasil, ok? Então você vai ter alguma dificuldade aí com esse atendimento. Mas de forma geral, a Binance com certeza é uma excelente exchange para a gente realmente fazer as nossas operações. Então, resumindo, pessoal, a maior exchange do Brasil é o mercado Bitcoin, provavelmente aí uma das mais seguras, com maior credibilidade no mercado, mas claro, né, ela acaba cobrando seu preço pelo serviço, ok? Ou seja, ela é ideal realmente para quem procura um volume financeiro maior, porque ela tem um volume de negociação maior e também cobra também uma taxa maior pelo saque dos criptoativos. A Foxbit e a Novadax são outras excelentes opções. Enquanto a Foxbit atualmente comporta um volume financeiro de negociação maior do que a Novadax tem uma grande variedade de ativos disponíveis, ou seja, melhor para quem está aí realmente disposto a correr um pouco mais de risco nesse mercado investindo em outros ativos. Já a Bitpreço, pessoal, é compatível com um perfil, digamos, mais conservador, para quem realmente quer ficar lá somente no Bitcoin e no Ether especificamente, porque eles não têm muitos ativos disponíveis. E se você está começando no mercado financeiro e não tem familiaridade aí com o home broker do mercado de ações, por exemplo, eu indico que você realmente comece pelas exchanges nacionais, simplesmente por causa da sua simplicidade de operação. Então, aproveita aí que você já vai separar seus documentos e abrir uma conta em uma exchange, aproveita e já abre aí em todas essas que eu indiquei para vocês. Já as exchanges internacionais, como a Binance, pessoal, a maior do mundo já há alguns anos, ela tem sim as menores taxas de forma geral. Inclusive nela você consegue enviar reais por Pix e depois, né, negociar inclusive aí em dólares em diversos outros muitos ativos que ela tem disponível sem ser em reais, mas também em dólares. Por outro lado, ela também é uma das mais complexas de se utilizar, então por isso que eu não indico para quem realmente está começando no mercado financeiro, porque se você precisar do suporte deles, o atendimento realmente é bem limitado aqui no Brasil. Então, pessoal, conforme eu comentei no começo do vídeo, você pode ver que realmente cada exchange atende um público específico e agora realmente não tenho como te indicar uma exchange só e você que vai realmente tomar essa última decisão, mas eu espero que realmente eu tenha te ajudado nessa jornada. E agora, pessoal, é só compartilhar esse vídeo com quem precisa saber mais sobre o assunto. Me segue no Instagram, thales.crypto e até a próxima, pessoal. Valeu!